Olá pessoal, aqui é o Ivan e desde que a ideia do Danilo Gentili concorrer a presidente da República começou a circular por aí, apareceram algumas pessoas criticando essa ideia com uma veemência e uma belicosidade que chamou minha atenção. Eu fui ver quem eram essas pessoas e eu constatei a maioria eram pessoas antibolsonaristas que não aceitam os escândalos do governo atual, pessoas antipetistas, pessoas que querem uma terceira via, mas que ao mesmo tempo não aceitam nenhuma terceira via que não seja comandada por Sérgio Moro e pautada lá nos ideais lavajatistas, nas 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público, nas crenças do Deltan Dallagnol e etc. E aí elas começaram a fazer questionamentos realmente desproporcionais, sabe, virulentos demais, diante de uma proposta que começou com uma piada. Afinal de contas, né, se o Brasil é uma grande palhaçada, uma grande piada, a gente tem que colocar um comediante para administrar. Mas aí eu sou obrigado a responder de maneira séria a esses questionamentos. Para começar com o questionamento de que o Danilo Gentili é um tiririca, que ele não representa nada, que ele vai ser só um voto de protesto. E eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. O Tiririca, sem dúvida, era isso. Apenas um voto de protesto. Nunca teve, nunca cultivou e nunca professou nenhum ideal, nenhuma corrente de pensamento político. Você não pode dizer que Tiririca é um liberal, que ele é um esquerdista, que ele é um social-democrata. Você não pode dizer que ele é um republicano. Você não pode dizer absolutamente nada sobre os ideais dele como político, como agente político. Mas e sobre o Danilo? Talvez vocês não saibam disso, mas o Danilo já participava de eventos liberais, palestrava em conferências e etc., muito antes desse negócio de direita entrar na moda. Lá em idos de 2014, naquela época em que estava todo mundo desesperado com o PT, eu lembro do Danilo Gentili em evento dos Estudantes pela Liberdade, em evento do pessoal do Instituto Mises Brasil. Ele sempre teve ideias bem claras e sempre defendeu essas ideias. O melhor exemplo disso é o CQC. Ele surgiu, né, na TV, ficou famoso com o CQC em Brasília, fazendo o que a mamãe falei, não é? Lá questionando o político, colocando o microfone na cara dos outros. Foi assim que ele surgiu. E qual era a ideia que ele professava nessa época? A ideia da responsabilidade com a coisa pública, de questionar o parlamentar que gasta mais dinheiro do que deve, que é indiciado por corrupção. É um ideal simples, um ideal de questionamento, sem nuances ideológicas complicadas, é claro. Mas começou assim. Da mesma forma com o Arthur, mamãe falei também, começou fazendo questionamento simples, algo que era até engraçado, que não era para virar nenhuma candidatura mirabolante a prefeito de São Paulo e ganhar 10% dos votos. Pô, o Kim também começou a falar de política naquela página lá do Liberalismo da Zoeira, fazendo palhaçada também. A comédia tem um peso imenso na política. A comédia tem uma imensa utilidade na política. Quem não quer enxergar isso é tacanho, é obtuso. E aí surgem também os argumentos por parte desse pessoal de que política não é lugar para palhaço, que política é sério. Em geral são pessoas que têm um fanatismo pela seriedade, que é uma coisa um pouco estranha. Eles querem alguém emburrado, eles não querem alguém eficiente. Eles não querem ninguém feliz lá. Eles querem alguém com cara de bravo, muito sério, muito pomposo, que não vai resolver porcaria nenhuma, infelizmente. E aí eu até gostaria de trazer alguns exemplos de comediantes que podem ter dado certo na política. Ronald Reagan, vocês já ouviram falar? Ele era astronauta, não era? Tenho certeza que não. Pianista? Não sei, tocava piano? Talvez ele soubesse tocar piano, mas ele nunca foi pianista, isso eu tenho certeza. Ele era comediante, ator de Hollywood famoso, ganhou a presidência dos Estados Unidos e fez um dos melhores governos da história americana, conseguiu se firmar no cenário internacional, contrapor os avanços da União Soviética. Fez um excelente trabalho. Comediante. Quer um exemplo contemporâneo?
Volodymyr Zelensky da Ucrânia é um sujeito com pautas liberais, reformistas, que conseguiu ganhar a presidência da Ucrânia, mesmo com as eleições sendo manipuladas pela Rússia, né, com a Rússia tentando manipular as eleições, e ainda está conseguindo fazer um governo minimamente eficiente num cenário em que o Império Russo do Vladimir Putin tenta de todas as formas possíveis sabotar qualquer reforma que aconteça na Ucrânia para voltar a mandar, né, manter a Ucrânia na sua zona de influência inundada em corrupção e escândalos, enquanto as vontades do Vladimir Putin são exercidas lá livremente, né? Então, mesmo com essa dificuldade que o sujeito sofre, ele consegue ser um presidente digno, um presidente decente, um presidente 1000 vezes melhor que o Bolsonaro. E aí, se você não está contente com o exemplo da Ucrânia, exemplo dos Estados Unidos, vamos pegar um exemplo brasileiro, exemplo mineiro. Conhecem um sujeito chamado Cleitinho Azevedo, que é deputado estadual aqui em Minas, que está o tempo todo fiscalizando obra pública, fiscalizando sucateamento dos bens da população, vai de ambulância, a equipamento de feirante, a ônibus escolar, tudo que fica sendo sucateado, que fica sendo mal usado, ele está lá fiscalizando, fazendo sua função, fazendo um ótimo trabalho. E ele era o quê antes de ser político? Ele era verdureiro e comediante nas horas vagas, cantava axé, fazia stand-up, entrou na política porque começou a zoar os vereadores do município dele, de Divinópolis, e aí tentaram censurá-lo. Ele resolveu entrar na política. Agora está fazendo um mandato excelente, não tem o que falar mal, o que criticar, conseguiu colocar o irmão dele na prefeitura de Divinópolis. Eu acompanho pessoalmente o mandato, todo dia eu vejo o que ele está fazendo. É um sujeito presente na vida da população, um sujeito que está fazendo um bom trabalho, eu pelo menos considero um trabalho digno. E aí o cara era o quê? Verdureiro, comediante, cantor de axé. Vocês não precisam de um sujeito com 15 pós-graduações, um sujeito sério. Precisa de um sujeito decente. Isso que vocês têm que aprender. O que precisa para colocar um gestor, para um político, para um presidente, é decência. É entender que o cargo dele é para servir ao povo, para garantir aquilo que o povo merece. Não é para ficar defendendo o filho de escândalo de rachadinha, não é mesmo? Então, pessoal, um abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. E, por favor, se inscrevam no canal, cliquem no sininho, no joinha e até a próxima.